Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Eu sou Luiz, um homem comum, com uma vida simples. Sempre fui cético quanto a histórias de fantasmas e aparições. Cresci ouvindo histórias de terror contadas por amigos e familiares, mas sempre as encarei como meras lendas, inventadas para assustar os mais impressionáveis. Até que uma noite, algo aconteceu que mudaria minha visão sobre o sobrenatural para sempre. Era uma noite de inverno. O vento cortante do lado de fora parecia aumentar o silêncio dentro de casa. Eu estava sozinho em casa. Um sábado tranquilo, já que minha esposa Carla tinha viajado para visitar os pais. Eu sempre aproveitava esses momentos de solidão para descansar e assistir a alguns filmes. Não acreditava que algo fora do normal aconteceria naquela noite. Mas como vou contar agora, a realidade tem uma forma de nos surpreender quando menos esperamos. O relógio marcava exatamente 23h30 quando a TV desligou sozinha, o que me fez dar um pulo. Eu estava assistindo um filme no sofá e a sala estava toda iluminada pela luz suave da lâmpada. Não entendi o que havia acontecido, então me levantei para verificar o controle remoto e tentei ligá-la novamente. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som peculiar vindo do corredor. Era um som suave, quase imperceptível, como passos leves, mas com um ritmo irregular. Algo que me deixou instantaneamente tenso. Fui até o corredor com um misto de curiosidade e apreensão. O som de passos estava mais nítido agora, como se alguém estivesse andando lentamente pela casa. Mas o mais estranho era que, apesar dos passos, não havia ninguém ali. Eu podia ver claramente que o corredor estava vazio. As portas estavam fechadas e nada se movia. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente pregando uma peça. Mas a sensação de que algo estava errado foi aumentando a cada passo que eu dava. Decidi voltar para a sala, mas antes que pudesse fazer isso, vi algo que me fez parar no lugar. Uma sombra escura, com uma forma humana, se projetava no final do corredor. Ela parecia flutuar, como se não estivesse tocando o chão. A figura era alta e esguia, mas seus contornos eram borrados, como se a luz não conseguisse tocá-la. Seus olhos, eu não consegui distinguir seus olhos, mas havia algo ali, uma presença, uma força que fazia com que meu corpo gelasse de medo. Fiquei imóvel, incapaz de agir. Não sabia se deveria correr ou simplesmente ficar parado, esperando que aquilo fosse desaparecer. A sombra começou a se mover em minha direção, lentamente. O medo tomou conta de mim de uma forma tão profunda que minhas pernas começaram a tremer. Eu tentava chamar por alguém, mas minha voz parecia presa, como se algo estivesse me silenciando. A cada passo da sombra, o ar ao meu redor ficava mais denso e pesado, como se a casa estivesse sendo engolida por uma escuridão crescente. Eu olhei para trás, em direção à sala, onde a TV ainda estava desligada. Minha mente estava dividida entre correr para ela ou permanecer onde estava. Mas não importava o que eu fizesse, a sombra parecia mais próxima, como se estivesse me perseguindo. Eu podia sentir sua presença à medida que ela se aproximava, um peso na minha mente, uma sensação de sufocamento. Eu sabia que não estava mais sozinho na casa. Foi então que a figura parou, a uns metros de mim. Eu conseguia ver melhor agora. Não era um homem, não era uma mulher. Era uma entidade, uma presença que não pertencia àquele mundo. O rosto da sombra era uma massa indistinta, como se fosse formado de névoa escura, mas havia uma aura de maldade que emanava dela.
Eu estava sendo observado por algo que não pertencia ali, algo que não era humano. Meu coração acelerou e eu finalmente consegui gritar. Naquele momento, a sombra avançou rapidamente em minha direção. Eu não pensei duas vezes. Corri o mais rápido que pude, sentindo a sensação de estar sendo puxado de volta para a escuridão. Mas eu não podia olhar para trás. A cada passo que eu dava, sentia que estava mais perto daquilo, mais perto da morte. Eu corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim, com a respiração ofegante. Tentei acender as luzes, mas elas piscavam e falhavam, como se a eletricidade fosse manipulada por essa presença. Fiquei lá, parado, encostado contra a porta, ouvindo o som de algo arrastando-se pelo corredor. Era como se a sombra estivesse procurando uma maneira de entrar. Eu ouvia os passos, a respiração pesada, mas não havia ninguém lá. Apenas a escuridão e o medo que me envolviam. Não sabia quanto tempo fiquei ali, mas parecia uma eternidade. Eu queria sair dali e correr para fora da casa, mas algo me dizia que fazer isso seria o último erro que eu cometeria. De repente, o silêncio tomou conta do ambiente. Não havia mais passos, nem sons, apenas uma calma mortal. Eu, finalmente, peguei coragem para sair do quarto, mas ao abrir a porta não vi mais nada. O corredor estava vazio, como se nada tivesse acontecido. A luz da sala estava acesa novamente e a TV estava ligada, como se o tempo tivesse voltado ao normal. Mas eu sabia o que tinha visto, eu sabia o que havia acontecido, e por mais que tentasse racionalizar, não conseguia. A sombra, a presença, isso não era uma ilusão. Eu não estava louco. Algo estava ali, algo que não deveria estar. Desde aquela noite, a casa nunca mais foi a mesma para mim. Eu passei a ver e sentir presenças em todos os cantos. A sombra, que antes parecia distante, agora está mais próxima, sempre nas bordas da minha visão, esperando. Toda vez que fico sozinho em casa, olho para o corredor, esperando ver aquele ser novamente. A presença da sombra nunca desapareceu completamente. O medo de ser seguido por ela nunca se foi. Eu sei que um dia ela voltará, e quando isso acontecer, talvez não haja mais uma porta para me esconder.